Havendo número regimental, declaro aberta a 4ª reunião da Comissão Especial, destinada a proferir parecer a PEC 171-A, de 1993, do senhor Benedito Domingos e outros, e suas apensadas. Encontra-se à disposição das senhoras deputadas e dos senhores deputados cópia da ata da 3ª reunião realizada no dia 22 de abril. Pergunto se há necessidade da leitura da referida ata. Não, pode dar dispensa. Não havendo discordância, fica dispensada a leitura da ata a pedido do deputado Marcheselli. Em discussão a ata, não havendo quem queira discuti-la, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovada a ata. Comunico que foi recebido pela Secretaria da Comissão o seguinte expediente. Em 23 de abril, ofício número 509/2015, assinado pelo senhor Rogério de Oliveira Silva, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, reiterando o posicionamento contrário à redução da maioridade penal e o reencaminhamento do parecer daquele órgão relativo ao tema. Em 27 de abril de 2015, ofício número 36/2015, do gabinete do deputado federal Orlando Silva, encaminhando nota assinada por 65 entidades militantes do movimento negro, repudiando a PEC 171/93, que reduz a maioridade penal de 18 para os 16 anos. Em 28 de abril, ofício número 103/2015, da liderança do PPS, que desliga o deputado Rubens Bueno, silêncio, por favor, pedir silêncio, por favor, a todos. Que desliga o deputado Rubens Bueno, PPS Paraná, e indica o deputado Arnaldo Jordi, PPS Pará, para titular, e Isa Abrão, PPS do Amazonas, para suplente desta comissão. Em 28 de abril, ofício número 68/2015, do gabinete do deputado Hugo Leal, justificando sua ausência à reunião realizada em 22 de abril, por estar naquela data participando da 14ª sessão da Comissão de Especialistas em Administração Pública do Conselho Econômico Social das Nações Unidas, em Nova York, Estados Unidos. Em 28 de abril, ofício número 35/2015, do gabinete do deputado Juscelino Filho, do PRP do Maranhão, justificando sua ausência à reunião realizada em 22 de abril por motivo de saúde. Ordem do dia. Ordem do dia. Matéria sobre a mesa, inclusão extra-pauta dos requerimentos. Cadê? Esses. Matéria sobre a mesa, inclusão extra-pauta dos seguintes requerimentos. Farei a leitura dos requerimentos, como é extra-pauta, eu farei a leitura dos requerimentos e logo após nós votaremos em bloco os demais requerimentos. Requerimento da senhora Maria do Rosário e outros, que requer realização de audiência pública ou encontro na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul para discutir a PEC 171/93, que altera a redação do artigo 228 da Constituição. Pode sim. Presidente, eu também gostaria de, se Vossa Excelência permitir, subscrever e indagar Vossa Excelência uma questão. Pelo que eu entendi, o prazo de apresentação terminava ontem, não é isso? Terminou ontem, não é isso? Então, eu apresentei um requerimento, até o meu requerimento é o de número 2 da pauta, mas eu não me dei conta de que também era a data limite para apresentar a proposta de realização de seminários, como este. É isso ou ainda é possível? É isso. Então, Vossa Excelência poderia submeter a adendar ou emendar esse requerimento da deputada Maria do Rosário, incluindo o Rio de Janeiro aí também? Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro? Isso, Assembleia Legislativa. Ok, incluindo a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Obrigado, presidente. Ok, em votação o requerimento. Senhor presidente, pois não, deputado João era Campos. possível incluir o Estado de Goiás? Estado de Goiás. São Paulo. Estado de São Paulo. São Paulo já tem. São Paulo já tem? E Minas Gerais, presidente, então. Minas Gerais, deputado Alessandro Molon. É um dos requerimentos pautados. Já tem um dos requerimentos pautados também. Para Minas Gerais? Então, incluído Rio de Janeiro e Goiás. São Paulo... Desse jeito nós vamos votar daqui 2, 3 anos. Eu quero votar daqui 2, 3 meses. Deputado Marcheselli, veja, o que ficou estabelecido aqui, na reunião passada, foi de que o relator, o deputado Laerte Bessa, ele irá apresentar um plano de trabalho com um cronograma estabelecido e dos requerimentos aqui aprovados, obviamente, que nós vamos tentar, e o relator é quem vai apresentar esse plano de trabalho,
incluir o máximo possível de audiências públicas aqui, diligências e também, do mesmo jeito, seminários em outros estados, mas desde que cumpra rigorosamente o estabelecido no cronograma que será apresentado pelo deputado Laerte Bessa, nosso relator. Tá? Senhor presidente, eu gostaria também que o Bessa então incluísse a oportunidade de trazer aqui o ministro da Defesa, já que não é brincadeira, não, que nós queríamos ouvi-lo também nessa posição, certo? Eu sou favorável, certo? Eu já repito aqui, sou favorável, estou estudando com profundidade o que aconteceu na Inglaterra. Serve de modelo para o mundo todo. Deputado Marcheselli. Serve o mundo todo. Deputado Marcheselli, na hora que estivermos aqui apreciando o requerimento de convite de audiência, Vossa Excelência pede a inclusão do ministro da Defesa. Então, deputado, o requerimento... O requerimento número 51 de deputada Maria do Rosário, subscrito pelos deputados Alessandro Molon, João Campos, Darcísio Peronde. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra, aprovado. Não, você não me Requerimento número... Marquesani também. Por orientação aqui da... Já pediu para Minas, né? Oi? Marquesani, mas Minas já tem. Vou aqui fazer um questionamento aqui aos deputados e às senhoras deputadas. Os requerimentos extra-pauta, como eu vejo aqui que há um acordo, não há, acho que, disputa, se há necessidade que a gente possa colocá-los em votação nominal. Não podemos fazer individualmente, eu acho que é ok. Então, como um acordo com todos os deputados aqui e deputadas no plenário, não, eu quero... Bom, só para adiantar aqui também. Requerimento de audiência pública para que seja convidado o senhor Manuel Costa Neto, juiz da comarca de São Cristóvão, no estado de Sergipe, para ser ouvido na Comissão Especial da Redução da Maioridade Penal. Requerimento de autoria, deputado Marcheselli, quer incluir nesse requerimento aqui o convite ao ministro da Defesa? Eu gostaria de atender o colega, que ele tem uma sugestão nessa hora. Meu requerimento está em pauta? Eu não... Então, todos estão. Tá, está. então tudo bem. Gostaria, certo? Eu gostaria de incluir o ministro da Defesa, Jacques Wagner. Incluir o ministro da Defesa, Jacques Wagner, e colocar o deputado Marcheselli como vai subscrever também. Ok. Em votação, o requerimento que convida o juiz Manuel Costa Neto e o ministro da Defesa, Jacques Wagner. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Requerimento de autoria dos senhores deputados André Moura e Eduardo Bolsonaro. Requer na audiência pública para a discussão da PEC 171 de 1993, que altera a redação do artigo 228 da Constituição e os seus apensados. Requer que seja convidado a vir a esta comissão o senhor Marcelo Rezende, da TV Record, o senhor José Luiz da Atena, da TV Bandeirantes, o senhor Caco Barcelos, da Rede Globo, e a senhora Raquel, da TV SBT. Pois não, deputada Magda? Senhor presidente, eu fiz um requerimento aqui de número 45/15, requerimento de número 12, que está na lista para ser aprovado, que convida o cantor Amado Rodrigues Batista para vir aqui também prestar seu depoimento, também discutir a matéria. Eu gostaria de pedir para o senhor que inclua nessa lista Amado Batista. Deputada Magda, o requerimento de Vossa Excelência já está pautado, já nós vamos está, votá-lo. mas incluir nesse, se for possível. Só porque a participação, em qual momento, em qual audiência, o deputado Laerte Bessa ele vai definir. Ótimo. Aí depois a senhora Ótimo. solicita o deputado da possibilidade de incluir no dia que vier. No mesmo dia, na mesma audiência. Aí é o deputado Laerte Bessa que define depois. Obrigada. Em votação, requerimento, deputados que aprovam como se encontram, aprovado o requerimento. Já o mesmo. Nós temos aqui uma série de requerimentos, e como são requerimentos que foram protocolados dentro do prazo regimental, eu vou fazer apenas a leitura dos requerimentos e indago às senhoras e aos deputados se podemos colocá-los para votar em bloco, os demais requerimentos. Ok? Tem só esse
essas duas observações. Um é aquele mesmo caso da audiência pública, no requerimento 43, que tem que virar encontro, e o outro seria a inclusão do seu nome, mas você... Ok. Bom, temos apenas uma observação a ser feita. Em relação ao requerimento número 43 de 2015, de autoria da deputada Margarida Salomão, segunda vice-presidente desta comissão. O requerimento solicita a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. No entanto, de acordo com o artigo 46 do regimento interno desta Casa, é vedado as comissões reunirem-se fora da sede da Câmara e a audiência pública é um tipo de reunião da comissão perante o artigo 255. Proponho, portanto, que seja feita a mesma alteração que sofreu o requerimento número 16 de 2015, anteriormente aprovado nesse colegiado. Aprovemos o requerimento, substituindo-se o termo audiência pública por encontro. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado. Passo a leitura dos requerimentos para que possamos votá-los em bloco. Requerimento número 34 de 2015, de autoria do senhor deputado Glauber Braga, que requer que seja ouvido nesta comissão para expor sobre o tema o senhor Rafael Borges, do Instituto Carioca de Criminologia. Requerimento número 35 de 2015, do senhor deputado Alessandro Molon, que requer audiência pública para discutir a PEC 17193 e seus apensados, com a presença dos seguintes convidados: Andressa Porto, coordenadora de advocacia da Rede Justiça Criminal; Angélica Moura Goulart, presidenta do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos, CONANDA; Dom Raimundo Damasceno Assis, cardeal arcebispo e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB; José Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, AMB; Gary Starr, representando o Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef no Brasil; Marcos Vinícius Furtado Coelho, presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Nacional; Marisa Monteiro Borges, presidenta do Conselho Federal de Psicologia; Mônica Brito, coordenadora colegiada da Associação Nacional dos Centros de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; Patrícia Kettmann, presidenta da Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP; e Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Requerimento número... Presidente, pois não, deputado. Desculpe interrompê-lo, apenas para fazer uma rápida retificação. Quando preparamos o requerimento, tínhamos pensado no Dom Raimundo, que era o presidente da CNBB. A CNBB acaba de eleger um novo presidente, que é Dom Sérgio. Então, pedir apenas a substituição de Dom Raimundo por Dom Sérgio, presidente eleito da CNBB. Ok, perfeito. Requerimento número 36 de 2015 do senhor deputado Sérgio Vidigal, que requer audiência pública para debater a redução da maioridade penal com a presença dos senhores Fernando Antônio Nogueira Galvão da Rocha, juiz civil do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e Rogério Greco, promotor de justiça. Requerimento número 37 de 2015 do senhor deputado Fausto Pinato, que requer audiência pública para discutir a PEC 171 com a presença do juiz de direito Evandro Pelarim, da Vara da Infância e da Juventude da comarca de Fernandópolis, no estado de São Paulo. Requerimento número 38 de 2015 do excelentíssimo senhor deputado Laerte Bessa, que requer audiência pública para discutir a proposta de emenda à Constituição PEC 17193, que visa reduzir a maioridade penal com a presença dos seguintes convidados: a senhora Mônica Ferreira, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal; a senhora Valéria Martirena, delegada da Polícia Civil do Distrito Federal; Denis Rosenfield, doutor em Filosofia pela Universidade de Paris; Contardo Caligares, doutor em Psicologia Clínica pela Universidade da Provença; Thales César de Oliveira, promotor de Justiça da Infância e da Juventude do Estado de São Paulo; Pedro Paulo Castelo Branco, professor do Departamento de Direito da Universidade de Brasília, UNB; Bernardo Santana de Vasconcelos, secretário de Estado da Defesa Civil de Minas Gerais; José Mariano Beninca Beltrame, secretário de Estado de Segurança Pública do Rio de Janeiro; Miguel Reale Júnior, advogado e chefe do Departamento de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Requerimento número 39 de 2015 do excelentíssimo senhor deputado Sérgio Vidigal, que requer audiência pública para que seja convidado o advogado e vereador Ari Friedenbach, para ser ouvido na Comissão Especial de Maioridade Penal. Requerimento número 40 de 2015 do excelentíssimo senhor deputado Lincoln Portela,
que solicita que seja convidada a doutora Raquel Elias Ferreira para expor sobre o tema proposto da comissão especial. Requerimento número 31 de 2015, que requer audiência pública para debater a questão do menor infrator no país, do deputado Silas Freire, bem como debater a dificuldade de elucidação dos crimes com a participação de menores, com a presença dos seguintes convidados: Antônio Lopes de Oliveira, juiz titular da 2ª Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Teresina, Piauí, e José Paulo Pires, presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil. Requerimento número 42, 2015, da senhora deputada Margarida Solomão, que requer que sejam convidados o senhor João Batista Costa Saraiva, ex-juiz de Direito na área da Infância e Juventude, a senhora Santa Alves, presidenta da Unegro, Distrito Federal, para que possam ser ouvidos nessa comissão. Requerimento número 43, 2015, também da senhora deputada Margarida Solomão, para a realização de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Requerimento número 44, 2015, do senhor Adelmo Carneiro Leão, para que seja realizada audiência pública visando debater a redução da maioridade penal com os seguintes convidados: Renato Sérgio Lima, vice-presidente do Conselho de Administração do Fórum Brasileiro de Segurança Pública; Julita Lembrugger, membro do Conselho de Direito Institucional; senhor Jesus Trindade Barreto Júnior, delegado da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e Oscar Vilhena, diretor da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas. Requerimento número 45, 2015, da excelentíssima senhora deputada Magna Mofato, que requer que seja ouvido nesta comissão para expor sobre o tema o senhor Amado Rodrigues Batista, cantor e compositor brasileiro. Requerimento número 46, 2015, também da excelentíssima senhora deputada Magna Mofato, que solicita que sejam ouvidos os seguintes convidados: Marisa Deppmann, mãe do escritor Vitor Hugo Deppmann, assassinado por um menor de idade no dia 9 de abril de 2003. Vereador Ari, já tem do vereador Ari Friedenbach, pai da estudante Liana Friedenbach, assassinada e torturada juntamente com seu namorado Felipe Café. Jorge Damos, pai de Rodrigo Damos, assassinado em 27 de setembro de 1999, e Carlos Santiago, pai de Gabriela Prado Maia Ribeiro, de 14 anos, que foi vítima de uma bala perdida em uma estação do metrô na cidade do Rio de Janeiro. Requerimento número 47, 2015, do excelentíssimo senhor deputado Sérgio Sveiter, que requer audiência pública com a presença do senhor João de Deus Lacerda Mena Barreto, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Requerimento número 45, 2015, da senhora Érica Cocai, que requer audiência pública para que seja discutida a PEC 171 com os seguintes convidados: Vitória Verastro, professora uruguaia, licenciada em comunicação com ênfase em organizações, fundadora e integrante do Proderecho. Andrés Riso, assistente de professor do 3º grau da Universidade de la República, onde desenvolve projetos de pesquisa em políticas públicas na área da educação e da juventude, e membro participante da coordenação do movimento Baja, do Uruguai. Carlos Amorim, embaixador do Uruguai no Brasil e um representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Requerimento número 49, 2015, da senhora Érica Cocai, que requer que sejam convidados a senhora Soraya da Rosa Mendes, professora da cadeira de Direito Penal e Processual Penal da Universidade Católica de Brasília, UCB. Doutora Silvia, professora da Universidade de Brasília. Alessandra Mirande de Souza, representante da Caritas Brasileira. E Klaus Paz de Albuquerque, coordenador nacional do Movimento de Adolescentes e Crianças. E o senhor Douglas Moreira, representante do Listas de Defesa da Infância. Em votação, os requerimentos de números 34 a 49 de 2015. Os deputados, as senhoras e os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados todos os requerimentos. Passo com a palavra o deputado delegado Valdir. Senhor presidente, nós temos apenas 40 sessões para fazer todos esses eventos aí. Eu gostaria de saber se o relator vai pegar, jogar para cima e pegar qual ele vai fazer, porque... Deputado delegado Valdir... Me desculpe a manifestação, mas eu sei que os nossos colegas deputados queriam elogiar todo mundo pela vontade de trabalhar, de fazer audiências públicas.
mas me surpreende realmente. Queria parabenizar os colegas, mas eu espero que... Deputado, eu acredito que o relator vai ter um... Deixa eu fazer o contraponto. Deputado Valdir, só para poder a gente passar direto a palavra para o relator, nós já dissemos aqui, deputado Valdir, logicamente que o número de requerimentos para pessoas convidadas às audiências públicas, às diligências, às visitas, é um número muito grande e, com certeza, o deputado relator Laerte Bessa, obviamente que ele irá apresentar o seu plano de trabalho com um cronograma de tempo estabelecido e, obviamente, que com a participação igualitária dos favoráveis e dos contrários à redução da maioridade penal, o debate vai haver, mas dentro do prazo estabelecido pelo relator. Exatamente para que a gente possa ouvir, não é, a explicação do relator em relação ao plano de trabalho desta comissão e para que todos nós possamos apreciá-lo, eu passo a palavra ao relator, deputado Laerte Bessa. Senhor presidente, senhores parlamentares, eu vou fazer a leitura aqui do plano Agenda Nossa de Trabalho e no final eu vou explicar melhor a situação das pessoas que serão convidadas para os debates e as visitas que nós vamos fazer nos estados como audiência ou como visita aos presídios que vários deputados, vários colegas em suas propostas colocaram essas visitas, principalmente em internatos de maiores, né? Que não é bem o objetivo da nossa comissão, mas atendendo a várias expectativas aqui, nós vamos fazer o melhor para conseguir atender dentro da nossa limitação de tempo. Comissão Especial da Maioridade Penal. Trata-se de comissão especial criada pelo ato da presidência datado de 31 de março de 2015, destinada a proferir parecer proposta de emenda constitucional número 171 de 1993. Introdução. Visando ao bom funcionamento desta comissão especial, sugerimos aos ilustres membros da Comissão Especial da Maioridade Penal o presente roteiro de trabalho que, através da exposição de especialistas na área, permita a formação de convicção dos nobres parlamentares acerca do tema. A efetividade dos trabalhos dessa comissão especial será obra de todos os seus integrantes. Todos os nobres deputados serão convidados a participar ativamente das atividades da comissão, inclusive sob a forma de requerimentos, que o prazo se encerra hoje. Por isso, serão necessárias reuniões administrativas convocadas com antecedência e com pauta específica para discussão e votação dos requerimentos, como nós estamos procedendo hoje à sua última na pauta. Método de trabalho. Para a consecução dos objetivos da comissão especial, este plano de trabalho prevê a realização da aprovação de requerimentos diversos, audiências públicas, sessões de debates, dentre outros. Além das previstas neste plano de trabalho, poderão ser realizadas outras atividades julgadas necessárias pela presidência, relatoria e plenário desta comissão especial. Relatório final. O relatório final será desenvolvido levando-se em considerações os diversos pontos de vista que serão apresentados ao longo das reuniões. Conforme previsão regimental, no prazo de 20 sessões, o relatório será apresentado. Atividades a serem desenvolvidas. Realizar audiências públicas com convidados especialistas e autoridades públicas que possam contribuir para a realização deste trabalho. Realizar reuniões administrativas com a finalidade de avaliar os trabalhos desenvolvidos, a fim de assegurar a qualidade do relatório a ser produzido. Será permitida a apresentação de requerimentos de audiência pública até a reunião do dia 29/4/2015, hoje. A realização de audiências públicas começará no dia 6/5/2015. Serão reservadas 5 reuniões ordinárias exclusivamente para a realização de audiências públicas. Poderá, mediante aprovação do plenário, serem convocadas reuniões extraordinárias para a realização de audiências públicas.
Após a apresentação do relatório, discutir-se-á o relatório para após proceder à sua votação. Se a comissão especial assim o desejar, poderá ser apresentada proposição legislativa que julgue necessária para ajudar a legislação penal referente à punição de menores infratores. Orientação para os trabalhos. Orienta-se que seja respeitado o limite de 4 expositores em cada audiência pública, sendo 2 favoráveis e 2 contrários à redução da maioridade penal. Conclusão. As atividades previstas nesse roteiro de trabalho objetivam conferir amplo debate, respeitando os diversos pontos de vista. Pretende-se levar a efeito a consecução de um trabalho técnico, eficiente e capaz de subsidiar os membros dessa comissão com informações na informação da convicção política e jurídica sobre a matéria. Nessa senda será concretizado um importante e amplo debate acerca de conveniência e oportunidade de redução da maioridade penal. Eu queria finalizar solicitando a todos os parlamentares da comissão, principalmente aqueles que fizeram requerimento solicitando diversos especialistas para o debate das nossas audiências, eu queria que cada um colocasse as suas prioridades, né? Dando exemplo como a deputada Maria do Rosário, que elencou aqui mais de 20, né? Ela fez solicitação de 20 experts na área para debater conosco. Eu pediria para a Maria do Rosário e demais colegas que elencassem as prioridades para facilitar. Claro, deputado delegado Valdir, nós não vamos ter condições de convidar todo mundo. Nós temos que dar prioridade aos requerimentos dos colegas e também dar prioridade àquelas autoridades que realmente venham e não deixam de comparecer nas audiências pré-marcadas. Claro, vamos ver de que forma nós vamos fazer essas audiências fora daqui e ver também se dá para a gente atender os pedidos para que a gente possa visitar alguns presídios dentro do nosso país. É isso que eu queria passar, encerrando essa agenda e dizendo que os debatedores da próxima semana já estão previamente escalados, tá? Eles já foram indicados e na semana que vem, na próxima reunião, eu darei a prévia do que será feito nessas 20 audiências, aliás, nesses 20 dias, 20 sessões que nós teremos pela frente. Muito obrigado. Bom, apresentado o plano de trabalho pelo relator, deputado Laerte Bessa, nós vamos iniciar a inscrição para debates. Quero comunicar às senhoras e senhores deputados que a ordem do dia já foi aberta, mas como nós já deliberamos os requerimentos, vamos permanecer aqui com o debate, né, exatamente aqui em discussão, né, o plano de trabalho aqui apresentado pelo relator, e como primeiro inscrito tem a palavra o deputado João Rodrigues. Senhor presidente, tá ligado ou está desligado esse trem aqui? Dá para aumentar o volume? Não dá para ouvir nada aqui? Ou eu estou surdo? Aumentar o retorno para o deputado João Rodrigues, por favor. Ou aumentar o volume do microfone. Perfeito. O volume disso. Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar os demais colegas, senhoras deputadas, senhores deputados. Estamos aqui, obviamente, em mais uma sessão, ouvindo atentamente o nosso relator, e cumprimento também pela agenda e pela forma como está aqui construída a nossa atividade. E vi que tem alguns requerimentos, teremos algumas visitas a presídio. Eu acho que é desnecessário visitar presídio, que não é necessário visitar aquilo que nós sabemos que é um caos. É visitar para ver, para dizer, olha, que ruim. Isso não precisa, nós já sabemos que o presídio, ou os presídios, na sua grande maioria, mas não na sua totalidade, mas na grande maioria esmagadora, efetivamente, evidentemente, não recupera ninguém. Isso já está muito claro. Os requerimentos que, obviamente, estão sendo pautados aqui na casa, para convidar pessoas que aqui vêm, 90% são dos parlamentares, contrários à redução da maioridade penal. Até porque quem é a favor, como o meu caso e de muitos companheiros aqui,
As pessoas que nós queremos aqui trazer, é difícil que venham. Por exemplo, eu estou catalogando lá em Santa Catarina, eu quero trazer a vítima, a mãe, o pai ou o filho. Os que eu cataloguei, ninguém quer se expor em razão do que tem medo de represália. Porque tem medo de bandido. Porque esses adolescentes, em tese que os colegas aqui defendem, essa escória da sociedade, esses marginais acima de 16 anos, que matam, que estupram o Peronde. Ou o deputado Peronde, que eu vejo que está fazendo a cara feia, vai cuidar deles. É gente bandida, que mata, que estupra, que faz o tráfico de drogas. Não me permitam que alguém possa defender essa gente. Agora você pode, então, se achar que são bonzinhos, pergunta para o pai, para o filho, para a esposa que perdeu o marido nas mãos do marginal. Até porque eu acredito piamente que nós devemos, e eu particularmente, na minha opinião ninguém muda, eu acho que a maioria que está aqui também não muda. Em tese, o que nós precisamos? A discussão da redução da maioridade penal, óbvio, é o tema. Mas o que nós precisamos discutir é o sistema de cumprir pena. Eu acho que é isso que as comissões poderiam até ganhar tempo. Porque aqui já está muito claro, a maioria esmagadora, como a sociedade brasileira, quer a redução da maioridade penal. Nós representamos quem? O povo. Chegamos aqui por quem? Pelo voto do povo. Nós não vemos por voto de pseudos intelectuais. Nós vemos aqui pelo voto de quem sofre na rua. Pelo cidadão que está lá penando nas mãos de bandido. É por esse povo que nos conduziu aqui. Cada um, obviamente, que aqui chega, faz o que quer, como quer e do jeito que entende que é. Então, acho que nós poderíamos, através da comissão, além de discutir, deputado Peronde, a redução, poderíamos já discutir o cumprimento da pena. Porque eu acho que aí todos nós vamos concordar. A redução não concordamos. Eu concordo com a redução. Agora, o cumprimento da pena, vamos aqui fazer uma conta muito rápida. O governo poderia construir um sistema prisional diferenciado para esses novos delinquentes. Com escola, com emprego e com um regime militarizado dentro do presídio. O sujeito tem que ir lá para saber que ele vai cumprir pena. Não é passar uma semana de férias e não vai para uma colônia para descansar. Ele vai pagar pelo crime que cometeu. Agora, tem que ter oportunidade? Pode, deve, se for um sujeito que tenha cometido um deslize. Agora, o camarada bandido, que pega um 38 na mão, que pega uma faca, tira a vida de um pai, estupra uma criança de 2 anos. Ou como fez agora recentemente, não sei se não foi em Tocantins, em Goiás, o garoto matou uma família inteira, estuprou uma criança. Como é que pode um negócio desse? Em Tocantins, me permito, em Tocantins. E aí vamos ter pena dele? Espera aí, cada deputado que aqui está para encerrar, eu acho que a maioria absoluta e a maioria esmagadora começou a trabalhar aos 12 ou 13 anos de idade. E não fez mal para ninguém. Enquanto nós discutimos a redução, nós temos que discutir o cumprimento da pena, e mais do que isso, não é só reduzir a maioridade penal, é também reduzir a idade para que o sujeito tenha todos os direitos de qualquer cidadão maior de idade. Muito obrigado, deputado. Me permita isso, e a semana que vem eu trago também os meus convocados que aqui virão dar depoimento. A vítima virá aqui também. Deputado, só para informar a Vossa Excelência, na reunião passada ficou estabelecido hoje como prazo limite para apresentação de requerimentos, mesmo porque o deputado relator, o deputado Laerte Bessa, ele precisa uma definição para exatamente estabelecer o cronograma de trabalho. Só para poder... Então, só uma observação. Se encerrou hoje, nós vamos ouvir todos os depoimentos só de quem é contra. Mas tudo bem, nós não nos antecipamos, porque os nossos convocados é complicado. Perfeito. Senhor presidente, contra é fácil, agora passear a favor é difícil. Até pela ordem, só sobre esse assunto aí. Essa decisão, Vossa Excelência, não seria mais pertinente o relator? Vossa Excelência aceitaria os requerimentos? Agora, para convocar ou convidar, seria uma outra questão. Mas eu acho que Vossa Excelência deveria aceitar os requerimentos, mesmo fora do prazo, e ficava como se fosse num banco. Né? E Vossa Excelência, juntamente com o relator, que escolheria. Presidente, até para contribuir, ficaria a critério do relator analisar esses novos requerimentos, a pertinência de convocar ou não, mas que ficasse como uma opção. A Vossa Excelência não fechar a porta, porque tem muita gente... Deputado Fraga, deputado Guilherme... Não, Aloísio, e eu acho que o deputado Fausto vem no mesmo sentido. Veja, nós, no início do trabalho aqui, nós colocamos, não é, essa possibilidade, essa posição,
nessa regra, né? E ela foi aqui aprovada por todos. Mas, logicamente, que o plenário da comissão ele é soberano. Então, já que há aqui, por parte do deputado Fraga, do deputado Aloysio, do deputado Fausto, do deputado Guilherme também, essa sugestão, eu vou encaminhar aqui ao plenário. Se, né, o plenário acatar, fica estabelecido que os requerimentos podem ser apresentados. Fica como sugestão do deputado Fraga uma espécie de um banco, e aí o deputado Laerte Bessa, não é, dentro do cronograma por ele estabelecido, e já foi anunciado, de apresentar o relatório em 20 sessões, obviamente que vai se convidando aqueles que esta comissão achar pertinente para vir aqui debater. Presidente, obrigado. Só agradecendo a sua compreensão, em função disso, elogiar a sua eleição para presidente, essa democracia que o senhor implantou, e é no sentido de avalizar o que o senhor disse. A gente precisa ter celeridade no trabalho, a decisão do senhor é acertada, a gente precisa realmente fechar para que o nosso relator tenha condição de elaborar o plano de trabalho, mas a sugestão do deputado Alberto Fraga, minha e do deputado Fausto, é no sentido que a gente possa ainda apresentar alguns requerimentos, e é a critério do relator, dado a compensação entre os prós e contras, ele possa fazer um juízo de valor sobre esses novos requerimentos, sem de maneira nenhuma querer comprometer o trabalho e a celeridade que todos nós queremos que essa comissão tenha. Ok, então vou colocar sobre o tema, deputado. Pois não. Deixa eu ouvir. Acho que é interessante. É muito interessante, não ponho nem óbvio. Só fazer uma observação do editorial da Folha de segunda-feira. Até não vou comentar, só fazer referência. Tá? Interessante. Foi uma pesquisa feita pela Folha de São Paulo, em cima dos dados do Ministério da Justiça, mostra que nós temos 700 mil presos, dos quais 35% em regime de semi-liberdade, ou semi-privacidade. Qual é o termo? É semi-liberdade? Semi-aberto. Estou aprendendo aqui com o doutor advogado. Eu sou médico, eu vou aprender muito com os senhores delegados e advogados aqui, e policiais dessa comissão, vou aprender bastante. Então, semi-aberto. Então, 35% semi-aberto, eles saem, trabalham e voltam de noite. 35%. Nós temos 12 mil jovens que cometeram infração, 12 mil jovens que estão fechados, apenas 12% estão no sistema semiaberto. Interessante, né? Interessante. Okay, quem está formado, eu estou com medo, eu não estou resistindo, vou fazer um comentário, meu colega catarinense, de repente ele encaminha um ofício para mandar prender todos nós que somos, mandar prender, não sei se é possível, tenho medo de ser preso, de mandar prender todos nós que somos humildemente defendendo a convicção deputado. Da não redução. Eu estou com medo de ser preso, só para fazer uma jocosidade com ele. Mas eu sou a favor do requerimento oral que o brilhante deputado catarinense apresentou, eu sou a favor. Muito obrigado. Então, em votação, o requerimento aqui feito pelos deputados Fraga, Aloysio, Guilherme Mussi, Fausto Pinotti, João Rodrigues. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovados, então fica estabelecido que os requerimentos poderão ser apresentados e fica à disposição do deputado Laerte Bessa. O senhor pode até estipular, presidente, uma data limite para que os requerimentos possam ir realmente final. E aí, já que nós temos 20 sessões, como está o prazo estabelecido, pode surgir um fato necessário que o deputado Laerte Bessa possa incluir nas audiências. Por ordem de inscrição, o deputado Alessandro Molon. Muito obrigado, presidente. Eu quero... Deputado, só se você me permite. Claro. Exatamente como já iniciou a ordem do dia, vamos estabelecer um tempo de até 3 minutos, né, contando com a compreensão de todos, para que a gente possa dar oportunidade aos vários inscritos. Perfeito, presidente. De acordo também com isso, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o relator, os demais membros da comissão. Eu quero cumprimentar também os deputados que propuseram essa manutenção do prazo aberto para apresentação de requerimentos. O deputado Fraga foi o primeiro a colocar isso, outros se somaram depois. Eu acho que é uma medida acertada, porque o próprio andamento dos debates pode sugerir a necessidade de se ouvir mais alguém. Então, acho que é uma medida acertada.
Eu queria fazer duas ponderações, presidente. Primeiro, com relação a uma sugestão para o relator, a mesma que eu fiz na comissão que aprecia a proposta de mudança ou revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu propus ao relator, deputado Laudívio, que procurasse pensar as mesas, como tem muita gente aqui de várias áreas, que pudéssemos pensar mesas temáticas. Então, por exemplo, uma mesa com instituições que operam direito penal. Eu vi gente aqui, Defensoria Pública, Ministério Público, Magistratura. Seria, por exemplo, uma sugestão, o tema de uma audiência pública. Numa outra audiência pública, como foi dito aqui, representantes de familiares de vítimas. Uma audiência pública sobre isso. Uma outra com estudiosos do tema no mundo, professores universitários que estudam como é que é isso. Porque acho que isso ajuda a organizar o debate, para a gente, a cada audiência pública, pensar o assunto sob uma ótica. Senão a gente vai botar, ainda que tenha o mesmo número de um lado e de outro, contra e a favor, vai misturar ONG com Defensoria Pública, com sistema penitenciário. Então, uma sugestão para o relator, ao elaborar a sua proposta de audiências públicas, que eventualmente pensasse nessa proposta de temas, de mesas temáticas. E, por fim, presidente, ainda que o relator tenha dito que em 20 sessões apresenta o relatório, pedir a ele e a todos nós, vamos ser francos aqui. Nenhum de nós tem dúvida de que isso será votado na comissão neste ano e que estará pronto para ser votado, portanto, em plenário este ano ainda. E ainda que isso não ocorresse, nós saberíamos que no ano que vem, vamos pensar por absurdo, exagerando que não se votasse isso esse ano. Nós não temos dúvida de que o presidente da Câmara está determinado a submeter isso ao plenário. Então, ninguém aqui, com mais sessões ou menos sessões, tem a ilusão de impedir, de conseguir impedir que isso seja votado em 1 ano e 8 meses. Não há, se estivesse no final do mandato do presidente Eduardo Cunha, ou no final de uma legislatura, talvez alguém pudesse aqui dizer, eles estão tentando enrolar para não votar. Vamos ser francos, não há como fazer isso. Mesmo querendo, não há como fazer isso. Então, eu queria apenas deixar a sugestão de que nós fizéssemos o andamento do debate, aprofundássemos o tema e, no esgotamento do prazo, no limite, se apresentasse o relatório. Se houver condição de apreciar antes e a comissão estiver pronta, tudo bem. Eu estou dizendo isso justamente para deixar claro. Não temos a ilusão de que conseguiremos obstruir por 2 anos essa votação. Nenhum de nós tem essa ingenuidade. Então, eu deixo essa sugestão, pedindo ao relator que reflita sobre isso, a Vossa Excelência também, para fazermos um debate o mais aprofundado possível e depois deliberaremos. Obrigado. Deputado Alessandro Molon, passar a palavra para o relator, para que ele possa responder as 2 sugestões colocadas por Vossa Excelência. Deputado Moloni, realmente a ideia é de se absorver o máximo possível do que for debatido aqui dentro, né? Nós vamos percorrer nessas 20 sessões, vamos subtrair do que melhor nos convier, não o convier para o relator, mas o que convier para toda a comissão, tá? Eu quero fazer esse relatório juntamente com todos. Se nós tivermos que prolongar, né, claro, com aqui a essência do nosso presidente, vamos prolongar para ouvir mais gente, porque essa decisão, eu não quero tomar ela sozinho, não, porque essa decisão ela é muito importante para o país e é uma situação muito melindrosa. Eu quero a participação de todos, contra ou a favor, eu quero ouvir todo mundo, para que a gente possa formatar um trabalho que seja aprovado por unanimidade. Isso que eu quero aqui dentro, que seja aprovado por unanimidade e que ele não tenha problema nenhum lá no plenário. E mais, vou mais ainda. Vamos fazer uma comissão para, antes mesmo de aprová-lo, ir no Senado, discutir isso no Senado, para que não vire uma letra morta aqui dentro da casa. Se é que nós temos que fazer um trabalho, nós temos que fazer esse trabalho em respeito à população brasileira, que exige que nós tenhamos uma posição com respeito à redução da maioridade ou não. Então, você pode ter certeza que eu estarei facultado a todas as reivindicações, a todos os requerimentos que daqui por diante virão, e que, apesar
já temos uma agenda pré-fabricada, mas teremos o diálogo aqui dentro para que se promova e que se levante ainda mais, né, o carisma aqui da audiência e a boa vontade de todos os deputados. Tá bom? É isso que eu queria passar para vocês. Pode ficar tranquilo que não serei radical em nenhum momento pelo fato de ser relator. Ok, agradeço a explicação do deputado Laerte Bessa. Com a palavra, o deputado Aloysio Mendes. Quero aqui primeiro elogiar o trabalho do nosso relator pelo relatório, quer dizer, pelo programa de condução dessa comissão, e dizer que também entendo aqui a colocação do deputado Alessandro Molon com relação à discussão ampla e completa desse tema, mas lembrar para o deputado que esse tema se encontra nessa casa aqui há quase 20 anos sendo discutido, e que também acredito que ele precisa ser esgotado, discutido com na sua mais ampla democracia, mas nós não podemos nos furtar a discutir isso, porque é um anseio da sociedade brasileira. Independente de quem é contra ou a favor da redução da maioridade penal, essa é uma discussão que a sociedade brasileira precisa e exige que seja feita esse ano ainda. Então, eu acho que o relator está certo. Quanto mais celeridade, claro que não comprometendo a ampla discussão que o deputado Alessandro Molon pediu com relação a esse tema, mas que a gente possa dar celeridade a essa discussão e que essa comissão possa efetivamente, ainda esse ano, apresentar esse projeto para ser votado em plenário. Muito obrigado, deputado Aloysio Mendes. Com a palavra, o deputado delegado Valdir. Senhor presidente, caros deputados, semana passada eu peguei uma pesquisa na Folha de São Paulo. 87% da sociedade quer a redução da maioridade penal. 13% não, Laerte Bessa. 13% não quer. Aí eu peguei o perfil dos 13% que não querem. 25% tem curso superior. E os outros 23% ganham mais de 10 salários mínimos. Então, na verdade, quem não quer é quem mora em condomínio fechado, tem um grande poder aquisitivo e que não vive com o dia a dia, com o problema da violência em nosso país. Então, são pessoas que realmente têm outro perfil. E eu gostaria de ir mais longe e lembrar o seguinte, lembrar que eu vi esses requerimentos aqui, os demais também que foram levados ao nosso nobre relator, são dezenas de requerimentos. E eu percebi aqui, olha, você olha aqui, é doutor de cá, doutor de lá, é não sei o quê, é fulano de tal, é direitos humanos, não tenho nada contra não. Mas senhor presidente, 90% desses requerimentos aqui são sociólogos, são juristas. O que essas pessoas entendem de violência e de redução de maioridade penal? Eu gostaria de saber que eles falam de gabinete. Nós temos que parar, eu acho que nós temos que ouvir o povo. Eu iria trazer uma sugestão para que o senhor abra um site de pesquisa, o que a sociedade pensa em relação à maioridade penal. Abra inscrição para que o cidadão comum, aquele que mora lá na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, no morro lá, onde o deputado Molon mora, eu acho que ele não mora no morro não, né? O pessoal que mora no morro lá, o pessoal que mora na periferia, Laerte, o pessoal que mora aqui no entorno de Brasília, para a gente ouvir o povão, né? O vigilante, a doméstica, o caboclo que anda de ônibus todo dia. Nós não ficar ouvindo a autoridade, que eles vão acrescer a nós aqui. Aqui a maior parte das pessoas que são deputados com formação jurídica, conhecimento. Nós temos que ouvir o povo. Nós não somos a casa do povo. Quem que nos trouxe aqui? Quem que nos elegeu? Então nós temos 95%, Laerte, se eu estiver mentindo, é só caboclo granfino e bacana. Que vive em condomínio fechado, local de luxo, tem um alto poder aquisitivo. Nós temos que passar a ouvir o cidadão, o povo. Nós temos que parar com essa palhaçada, senhor presidente. É isso que eu peço para o senhor, que o senhor abra um site e dê passagem para o povão ser ouvido, o pessoal da periferia. Obrigado, senhor presidente. Fica desesperado com o meu tempo, não. Algumas pessoas não querem ouvir o que eu falo, mas se não quiser, coloca fone de ouvido. Obrigado, senhor presidente. Nós vamos seguir a lista de inscrições. Eu vou inscrever o deputado Perondi, mas com a palavra agora o deputado Alberto Fraga. Senhor presidente, eu não tenho essa pretensão, nem tampouco esse otimismo do nosso relator, o deputado Laerte Bessa. Aprovar essa emenda por unanimidade, pode ter certeza que não, a não ser que no dia alguns parlamentares não venham aqui na comissão.
acredito que nós sabemos qual vai ser o resultado e, evidentemente, em virtude das pesquisas de opinião pública e desse assunto já vem por demais sendo debatido nesta casa. O que nós temos que fazer, e aí eu peço até faço esse apelo para aqueles que são contrários, que ajude o relator a pelo menos construir um texto que não seja tão, vamos dizer assim, pior como o deputado Darciso Perondi imagina que seja. Nós queremos verdadeiramente dar uma resposta à sociedade. E são vários os pontos de vista aqui. Eu, por menos, eu sou contra reduzir pura e simplesmente para 16 anos. Nós daqui a alguns anos vamos estar arrependidos de ter tido essa oportunidade e não ter feito as mudanças que verdadeiramente a lei exige que se faça. Aí passa pelo crime hediondo. Eu sou totalmente favorável, mas também não seria irresponsável ao ponto de acharem que nós vamos colocar um garoto de 12 anos na cadeia, porque eles dizem isso da gente, né? Tem um artigo na Veja que eu peço que os amigos leiam com carinho um artigo onde, em poucas palavras, ele diz o seguinte, que quem é a favor, quem é a favor da oposição, da redução, está sendo atacado com rótulos e com desqualificação. É assim que nos chama da bancada da bala, a bancada da Bíblia, a bancada do boi, né? Isso não nos incomoda, porque nós vamos para o debate. Eu tenho certeza absoluta que a sociedade brasileira vai estar do nosso lado e nós vamos dar uma resposta à sociedade. Eu concordo plenamente com o que o deputado Molon aqui colocou. Não adianta fazermos aqui uma mesa só de pessoas que têm um pensamento contrário ou uma outra só com pensamentos favoráveis. Por quê? Vai ter Clark, vai ter uma série de coisas que acaba incomodando e atrapalhando o serviço aqui e o trabalho aqui. Os parlamentares já são muito crescidinhos aqui, eu tenho certeza absoluta que ninguém vai se intimidar com vaia ou com palmas ou com qualquer tipo de coisa. Já foi assim na CCJ e aqui não vai ser diferente. Mas a ideia do deputado Molon é muito pertinente e eu concordo plenamente com essa iniciativa dele. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço ao deputado Alberto Fraga. Com a palavra o deputado Darciso Perondi. Eu estou... Não, veja, na primeira vez o deputado pediu para fazer uma colocação em relação ao requerimento, à solicitação do deputado Fraga. Eu vou ser bem rápido. Muito obrigado pela defesa. Eu continuo com medo. Eu acho que a gente pode ser preso aqui. Quem é a favor da não redução pode ser preso. Eu só quero, com todo respeito, eu admiro, eu descobri o deputado Valdir, delegado Valdir, na CPI da Petrobras. É brilhante, é estudioso, se prepara, viu? Percebe que ele se aprofunda. Eu acompanho há 2 meses na CPI da Petrobras. Então lá, brilhante, ele é estudioso. Eu perguntei para ele, nem precisava perguntar, ele é advogado. Eu acho que vai rasgar o diploma. Porque eu acho que ele aprendeu advocacia, não aprendeu com o juiz, aprendeu com o jardineiro, com toda homenagem ao jardineiro. Eu adoro flores. Eu acho que com o jardineiro, com o leiteiro. Eu acho que ele aprendeu com o jardineiro, com o leiteiro. Quando ele diz, e outros colegas dizem aqui, que fazem a desmoralização do conhecimento, da estrutura do ensino, me ajuda aí, Molon, da universidade, Nós tivemos um presidente da República que teve o primário, foi um bom presidente da República, com o primário. Mas nós não podemos, e tem que valorizar aquele aprendizado, mas valorizar o que nós aprendemos. Eu valorizo meus professores, que estudaram muito. Graças a eles que eu estou aqui, médico, bom pai e deputado ajudando o país. Eu valorizo os professores, valorizo o conhecimento. Eu tenho certeza que o deputado Valdir também valoriza. Eu acho que foi num de repente, animador, estimulado como ele é, que ele fez aquela observação. Muito obrigado, deputado Darciso Perondi. Com a palavra a deputada Margarida Salomão. Deputado, depois, por favor, deixa eu dar um abraço ao meu amigo Perondi. Isso no momento certo. Obrigado. Prezado relator, deputado Laerte Bessa, também quero cumprimentá-lo pelas palavras, pela atitude
pela sua garantia de que vai construir um relatório que seja a expressão não do seu ponto de vista, que cada um de nós tem o direito ao seu, mas na investidura importantíssima de ser o relator de um tema tão controvertido, tão debatido na sociedade, é grande a sua responsabilidade de buscar construir consensos, é grande a sua responsabilidade de expressar nesse relatório os pontos de vista que são diferentes e que têm toda a legitimidade de expressão nessa comissão. Então, quero cumprimentá-lo por isso, quero também cumprimentar a comissão pela aprovação de todos esses relatórios. Sem sombra de dúvida, nós temos aqui uma diversidade de pontos de vista e pessoas muito qualificadas, ou seja pela sua experiência, ou seja pela sua formação técnica. Ninguém de nós pensa em poder abrir mão dela. Pessoas que exercem funções de grande responsabilidade no Estado brasileiro, qual seja, por exemplo, a função de delegado de polícia, o faz no exercício de um conhecimento técnico específico. Não é verdade? Não seria possível, para isso há inclusive concurso público e concursos muito disputados. Então nós temos no parlamento, até como representantes do povo brasileiro e como agentes públicos, que valorizar o conhecimento que nós vamos poder aqui compartilhar, formular, sem preconceito. Eu acho que é importantíssimo que a opinião de todos seja ouvida, mas que há pessoas que, pela sua dedicação ao tema, pela quantidade de informações que conseguiram consolidar, certamente ajudarão o relator e a todos nós a construir a solução que a sociedade brasileira espera de nós. Muitas felicidades aí na sua tarefa. Muito obrigado a participação da nossa segunda vice-presidente, a deputada Margarida Salomão. Passa a palavra para o deputado Fausto Pinato. Senhor presidente, senhor relator, queria parabenizar o relator pelo plano de trabalho e deixar uma sugestão aqui, senhor presidente. Eu fiz um requerimento convidando um juiz e gostaria de justificar o porquê desse requerimento. E eu acho importante os requerimentos, apesar de serem admitidos, poderem ser justificados o porquê, para não ter aquela dúvida de ser protelatório, enfim, tudo isso que eu tenho certeza que a comissão aqui, quem é a favor ou é contra, desde que o debate seja limpo, engrandecedor, nós não vamos estar barrando nenhum tipo de requerimento. Agora, o que não podemos é deixar encher de requerimento e não tiver justificativa, porque muitas vezes a gente não tem a justificativa plausível. Eu pedi para convocar o doutor Evandro Pelarim, juiz da Infância e Juventude, que já foi de Fernandópolis, ou de São José do Rio Preto, que foi o juiz que ficou em rede nacional, inclusive foi o que colocou o toque de acolher, que foi muito criticado, inclusive para aqueles que hoje são contra. Juiz esse que aplicou medidas socioprotetivas, deu liminares para não rolezinhos, um juiz com 18 anos de experiência na vara de infância e juventude, e dizer que aí sim, inclusive semana passada numa matéria na Rede Globo, ele passou inclusive tomando medidas enérgicas com jovens na cidade de São José do Rio Preto e fazendo um trabalho inclusive com empresários desses jovens, dando inclusive autorização para trabalho a esses jovens. Então, eu acho importante a justificativa de cada requerimento para que possamos ver se isso vai engrandecer o debate, relator. Para que possamos, como o senhor disse aqui, é de suma importância. E nós temos que ter humildade de debater sim, mas sem procrastinar. Dizer da importância desse tema e volto a falar principalmente aos colegas que são contra, que aliás respeito muito a posição de Vossas Excelências. Eu vejo aqui vários requerimentos convocando esse tipo de pessoa, outro tipo de pessoa. É público notório a maioria de quem é a favor aqui. Eu não vi um requerimento, pelo menos agora, onde as pessoas que falam que é contra a redução, algum trabalho ou algum estudo de ressocialização, senhor presidente. Insisto em dizer que no final, aonde vai pegar
a matéria vai ser aí. E dizer mais, dizer que um dos motivos, talvez, de estar tomando essa comissão estar instalada, talvez foi a demora do debate que ficou aí e ficou ensurdecedor à população brasileira. Então, volto a repetir, principalmente aos colegas que são contra, busquem soluções de ressocialização, né? Porque também isso faz parte do nosso debate. Muito obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos ao deputado Fausto Pinato. Com a palavra o deputado delegado Éder Mauro. Senhor presidente, o som está baixo aqui nesse microfone mesmo. Senhor presidente, senhores deputados, eu concordo com alguns colegas quando se preocuparam aqui com as questões dos requerimentos escritos das pessoas a serem convidadas. Já sabemos que está acertado que serão sempre 2 contra, 2 a favores que vão colocar. A minha preocupação é exatamente com relação aqui, outros colegas se posicionaram, aos posicionamentos orquestrados que possam vir para cá em relação a pseudos intelectuais, que de certa forma não vai preocupar a questão do que nós vamos analisar. Porque nós temos, e todo o país tem, e eu aqui tenho nas minhas mãos, 4 pelo menos das pesquisas, mostrando Ibope com 83, Vox Populi com 89, Data Senado com 81, Datafolha 93. Portanto, nós temos uma média aí de 90% da população brasileira, da família brasileira, clamando pela redução da maioridade penal. E não entendemos como alguns, embora respeitamos, queiram defender esses bandidos de 16, 17 anos, sob a alegação de que eles são inocentes, de que eles são coitadinhos, de que eles não sabem definir o que é certo e o que é errado. Ora, senhores, todos nós sabemos que em 1940, quando da criação do Código Penal e a imposição da maioridade aos 18 anos, e não mencionaria nem os anos 40, mas 50 e 60, quando eu nasci, nós tínhamos uma diferença muito grande do que era o jovem daquela época e o jovem de hoje. O jovem daquela época, que vivia em família, programas em família, que tinha a sua liberdade protegida, vigiada em limite, a rua da casa dele e o caminho da escola era o seu limite, as festas eram nas ruas da casa dele. Então não se pode admitir que hoje o jovem, que tem o acesso completo à internet, onde aprende tudo que é bom e que é ruim, que tem a liberdade globalizada, aprendendo tudo que é bom e que é ruim, que sabe o que faz, que vota para escolher os políticos desse país e o destino desse país, queiram alguns dizer que eles não sabem o que é certo e o que é errado. Nós não podemos aceitar isso, senhor presidente, porque nós sabemos que esses marginais de 16 e 17 anos é os que estão causando os maiores conflitos de violência a nível médio e que levam ao fator morte dentro do Brasil. E a população brasileira não quer mais isso, porque o ECA não pune, o ECA protege e incentiva esses jovens a praticar crime, porque não existe punição. Nos crimes tidos como leves, senhor presidente, que são aqueles roubos sem mortes, que eles humilham, batem, levam tudo que a pessoa tem, quando eles são apreendidos em flagrante e levados para uma delegacia de polícia junto com a vítima, após horas de procedimento, a vítima fica olhando, pasma, o menor, bandido, sendo entregue sobre um termo de responsabilidade por responsável, sair primeiro que ele pela porta à frente. E isso não é lei para quem vive trabalhando, para quem vive o bem. Quando eles praticam crimes tidos como hediondos, como estupro, como roubo seguido de morte, e que são apreendidos em flagrante e são levados para a delegacia de polícia, eles vão certo de que também não serão punidos. Porque o tempo máximo que eles vão ter é de 3 anos de internação, senhor relator. E desses 3 anos, eles cumprem 3, 4, 5 meses e vão para uma avaliação e vão cumprir a pena sobre um regime de fiscalização, de medidas socioeducativas. Quanto valeu a vida que ele tirou? 3, 4 meses? Quanto valeu a família que ele destruiu 3, 4 meses? Isso tem que mudar, senhor presidente. E nós, nesta comissão, temos que entender que esses bandidos têm que ir para a cadeia. Eles têm sim que conhecer os presídios que alguns querem conhecer aqui. Quem tem que conhecer é eles, para eles saberem como é o presídio e que é para lá que eles têm que ir. Isso é que tem que acontecer para que nós possamos ter punição nesse país e esses jovens possam ir para a cadeia e saber que serão punidos por isso. Obrigado, senhor presidente. Nós que agradecemos, pedir que, pela a posição de cada parlamentar aqui, se independente se favorável ou contrário, mas que seja respeitada e
Aqui não é permitido manifestação, não é? Com a palavra a deputada Magna Mofato. Deputada Magna, eu podia usar a palavra só para fazer uma questão de esclarecimento? Presidente, as 20 sessões que nós teremos, elas são contadas a partir da aprovação do plano de trabalho, não é isso? Não, ela é contada, as 20 sessões, a partir da primeira que foi de instalação da comissão. Que essa já é a 8ª. Essa não, essa nossa aqui é a 10ª. A 10ª? 10ª sessão de plenário. Então, a rigor, nós só teremos mais 10 sessões? É sessão de plenário. Mas aí o relator ele já disse que, ele já explicou, foi a indagação do deputado Alessandro Molon, de que, sendo necessário, obviamente, que ele vai solicitar um prazo maior. Tá? Deputada Magna Mofato. Senhor presidente, senhor relator, deputado Laerte Bessa, parabéns pela coordenação dos trabalhos. Nós temos ouvido muito a discussão e eu acho que é importante realmente cada vez mais ser discutido e colocado à mesa o que a população em geral espera de nós parlamentares. Da mesma maneira, a imprensa está muito atenta. Eu tenho sido por diversas vezes procurada pela imprensa e nessas procuras de entrevista e de questionamento que tem sido feito, uma das perguntas que mais me fazem é se eu não tenho medo de expressar a minha posição com relação à redução da maioridade penal. E o que está acontecendo realmente, eu vi que não é só com relação a nós que eles fazem essa colocação, fazem principalmente porque eu tomei a iniciativa de fazer uma pesquisa e procurar parentes de vítimas de menores infratores, de menores criminosos. Procurei essas vítimas exatamente pensando não só em ouvi-las, mas em convidá-las para vir também para a audiência pública. A maioria absoluta pediu para não se expor. A maioria absoluta disse ter medo de maiores perseguições, ter medo de maiores ações contra a família, daqueles que já são vítimas, já foram vítimas, já tiveram parentes vítimas desses menores criminosos. Então, fica aqui essa observação que quem deve realmente se preocupar, e eu concordo com eles, é quem está demonstrando a sua posição com relação a ser favorável à redução da maioridade penal. Agora, eu quero parabenizar também alguém que tomou a iniciativa e pediu que gostaria de vir aqui fazer o seu depoimento, uma pessoa de renome nacional, onde não é advogado, não é juiz, não é promotor, é uma pessoa extremamente popular e querido pela maioria absoluta da população brasileira. É o cantor e compositor Amado Batista. Então, em princípio, eu já parabenizo ele, porque foi ele quem me procurou, tomando a iniciativa de que gostaria de vir aqui dar o seu depoimento enquanto pessoa simples, comum, pessoa que não é de uma sociedade especial, apesar de ser um nome de projeção, é uma pessoa que desde criança veio de família pobre, humilde e tem vivido e assistido tudo. Então, reforço minha posição, dizendo do meu comportamento e da minha posição de ser favorável à maioridade penal e dizer que realmente quem tem medo hoje é quem já foi vítima e que precisa realmente proteção da sociedade e das autoridades para não ser vítima novamente de menor criminoso. Muito obrigado, deputada Magna Mofato. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, deputado delegado Valdir. Muito rápido, senhor presidente. O meu amigo Peron já está indo embora, o Molon já foi. Só para lembrar, né? Eu acho que a gente tem que convocar alguma dessas pessoas, importante realmente. Mas a cada 4 anos, meu nobre presidente, a gente vai nas ruas, vai nas feiras, em busca do nosso voto. Para buscar voto, a gente vai lá.
para trazer aqui para ouvir o que nossos eleitores pensam, nós trazemos os bacanas. Então, só para reflexão dos colegas. Então, eu acho que a gente tem que ouvir mais o povo, mais o cidadão, aquele que nos escolhe. Peronde, fantástico, guerreiro lá na comissão, né? Linha de frente. Mas eu sugeria para ele ir lá ouvir os eleitores dele. Eu garanto que ele e o Molon vão mudar de opinião, se eles ouvirem os eleitores deles. Né? Fala para o Molon subir lá na favela, lá no Rio de Janeiro, e ouvir o cidadão lá que tem todo dia violência à sua porta. Ele mora em Copacabana, então vai ser difícil. Tá? Era isso que eu só queria dizer, porque eu fui mencionado. Um abraço. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra e mais nada havendo a tratar, convoco a reunião de audiência pública e deliberação de requerimentos para o próximo dia 6 de maio de 2015, quarta-feira, às 14h30, em plenário, a ser oportunamente informado. Presidente, só uma pergunta, já existe alguma convocação aprovada e agendada? Já temos para a primeira audiência pública, nós temos, por designação do relator, o senhor Humberto Costa Vasconcelos Júnior, juiz titular da Vara Regional da Infância e Juventude do Recife, o senhor Ciro Darlan, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o coronel Telhada, deputado estadual da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e o senhor Osmar Terra, deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul. Para a próxima sessão já, né? Para o próximo dia 6. Obrigado, presidente. Declaro encerrada a presente reunião.